Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Gostaria de deixar aqui nesse breve relato meu testemunho de conversão definitiva à fé católica, e sei o quanto é importante muitas vezes um testemunho para as pessoas que estão oscilando, balançando, muitas vezes até perdidas, né? Meu nome é Kleber, eu sou da cidade de Rodeio Bonito, Rio Grande do Sul, e vivi em muitos lugares até o dia de hoje. Até os 21 anos de idade eu fiquei aqui nessa mesma cidade, depois eu migrei para São Paulo, onde fui buscar trabalho e oportunidades. E lá eu me afastei um pouco da minha fé da época. Para iniciar desde o princípio, né, como se diz, eu sou católico de berço. Meu pai e minha mãe são católicos, sempre foram à missa e educaram a mim e aos meus irmãos de maneira a compreender o compromisso da missa. Então, desde muito criança, desde sempre, nós sempre frequentamos a Santa Missa Dominical, né? Mesmo sem saber que existia um negócio chamado preceito, né? Que é a observação da frequência, né? O compromisso, né? O mandamento de ir à missa todo domingo ou em solenidades. Nós íamos mesmo assim, né? A minha família é uma família estruturada, católica, mas meu pai e minha mãe possuíam uma limitação pedagógica, né? No sentido de que eles também sabiam tudo aquilo que foi passado em casa, né? De maneira hereditária, né? Meus avós paternos e maternos, mais os avós paternos eram de fé católica, né, de praticar e participar bastante de suas comunidades, né, os bisavós, e assim sucessivamente. As famílias são de origem italiana, tanto paterna quanto materna, né? É uma fé que veio já com os ancestrais quando migraram da Itália para cá, né? E então, desde criança, eu e meus irmãos frequentávamos a igreja, fizemos a catequese, né, fizemos os sacramentos, fomos batizados desde já na primeira infância, né, nos primeiros dias. Fizemos a nossa profissão de fé, depois fizemos a profissão do crisma, né? E hoje eu tenho um quarto sacramento, que é do matrimônio, além de estar assíduo, graças a Deus, nos outros dois, que são de ordem pessoal, né? A Eucaristia e também a confissão. Mas enfim, mesmo tendo feito catequese, a gente não recebeu assim uma informação assim que dissesse a formação é de primeira qualidade, né? Eu me lembro muito bem de um catequista, um senhor de idade, que foi meu catequista na minha infância, que ele gostava muito de política, né? Tinha um lado político muito bem definido, e eu lembro de algumas aulas de catequese onde ele colocava contextualização política nas aulas, né? Uma vez a gente estudando o livro do Êxodo e ele ensinando que o Êxodo, né, hoje, por exemplo, dizia ele, o êxodo dos colonos, isso naquela época em que eu fiz catequese, dos colonos que saem do campo indo para a cidade, naquele contexto, né, do trabalhador rural, né, enfim, era um contexto bem político, em vez de trazer o contexto bíblico, né, do livro do Êxodo. Ele trouxe um contexto da época, né, político da época, né, partidário até. E crescemos, eu fiz minha primeira confissão lá na primeira Eucaristia, depois eu me confessava uma vez por ano, sempre ia à missa. Quando fui morar em São Paulo, então, eu lembro muito bem de que eu procurava ir à missa sempre que podia. É que eu também trabalhava em eventos, né? Trabalhava em final de semana, trabalhava à noite, madrugada, não tinha hora para os eventos, né? Então, acabava que ia na missa quando podia. Mas eu procurava ir ao máximo, né? Não sabia do preceito, não conhecia, né, esse mandamento, né, essa exortação, e tentava me confessar sempre que chegasse a Páscoa ou Natal, né? Procurava me confessar. Como
eu me afastei bastante, assim, daquela vida interiorana que eu tinha aqui, que era uma vida mais pacata. Em São Paulo eu tinha tinha amigos, né, e uma vida um pouco mais desregrada. Tive bastante oportunidades, assim, de ter namoradas, enfim, ficantes, né, como é coisa da nossa época, né. Então eu tinha pelo menos a consciência de que se eu tivesse em estado de pecado mortal, de não ir à Eucaristia. E isso eu sabia graças a um ensinamento que meu pai me deu quando eu tinha meus 13 ou 14 anos. Ele já vendo que a gente estava se interessando pelas meninas, né? Ele ensinou a mim e meu irmão que essas coisas gerariam um pecado, né? Se você tiver sexo fora do casamento, é pecado. Mas como a gente foi criado aí, né, nesses anos 90, quem foi criado, né, passou sua adolescência nos anos 80, 70, a coisa da revolução sexual foi muito forte e os nossos pais, nossos avós foram praticamente que engolidos por essa revolução. Eles não sabiam combater isso, né? E a gente, com 10, 11 anos, a gente ligava a televisão e assistia a Banheira do Gugu, né, que era uma pornografia no canal aberto. A gente, no domingo à tarde também tinha o Faustão, né, com aquelas bailarinas de fio dental, né, ou então o outro, lá no programa do Gugu, me lembro, não sei se era no domingo, que dia que era, as moças ficavam embaixo de um chuveiro dançando com uma camiseta branca e sem sutiã por baixo apareciam os peitos, né, de uma maneira muito erótica. Isso para uma criança, né, para um adolescente, é fogo, gasolina na labareda, né, infelizmente maltrata muito o nosso eros, né, o nosso sentido erótico. E quando você cresce com isso à luz do dia e sem uma catequese adequada, sem uma explicação, sem uma ascese boa, né, você acaba sucumbindo, né, e a gente se deixa levar pelo prazer, e a busca pelo prazer sexual sempre foi uma constante na minha adolescência, né, dos meus amigos, de todo mundo, né. E eu creio que isso foi sempre uma tônica, né? Que hoje eu vejo que eu saberia orientar os meus filhos acerca dessas coisas. Meus pais não souberam, eles foram tragados pela essa revolução cultural e não tinham subsídio, não tinham onde buscar subsídio para ensinar o oposto, né? Então, quando eu morei em São Paulo, eu tinha uma vida desregrada nesse sentido, desordenada nesse sentido, mas eu tinha a consciência de não receber a Eucaristia se tivesse em pecado mortal. Então, quando chegava a Páscoa e o Natal, eu ia, me confessava e eu acabava recebendo a Eucaristia por um tempo até que eu cometesse o pecado de novo, né? Outros pecados mortais que eu cometesse eu não sabia, né? Cometi muitos pecados por ignorância, porque a catequese foi muito superficial, né? A catequese que a gente teve. E aí eu fico pensando, e quantos nem tem catequese, né? E quantas pessoas nem sequer são colocadas na catequese? Eu fiz catequese normal, regular. 5 anos de catequese aqui na minha paróquia, a minha paróquia de origem. Depois de São Paulo, eu fui trabalhar em navio de cruzeiros, e no navio de cruzeiros era uma festa, né? Era um festerê. A gente tinha lá as nossas namorices, né? Mas foi no navio de cruzeiros que eu conheci minha esposa. Fiz um contrato inteiro, né? Fiquei lá solteiro, né? Me arriscando. E depois, no segundo contrato, chegou a bordo uma gauchinha de Pelotas, Rio Grande do Sul. E ela é mulher mesmo, tá? Antes que me perguntem. Tenho filhos com ela, né? Porque muito me incomoda. É de Pelotas? Sim, de Pelotas, lá no sul do estado do Rio Grande do Sul. E, desculpem a brincadeira, mas é que como eu morei em São Paulo, qualquer um que descobrisse ali, que percebesse o sotaque de gaúcho, já perguntava, tu é de Pelotas? Aquela piadinha boba, sem graça, né, que eu tive que enfrentar a vida inteira, né? Então, a minha esposa era uma moça na época de uma característica, eu já procurava por uma esposa, né? Eu queria, assim, eu pedia muito a Deus, sempre pedi, né? Eu acho que Deus escuta, mesmo quando a gente está longe da graça, mas Ele ouve nossos pedidos. Então eu sempre pedi a Deus uma mulher que me ajudasse a educar meus filhos na fé. E por incrível que pareça, eu namorava antes disso uma moça que depois que eu comecei a namorar com ela, que fui perguntar qual a religião dela, era do candomblé.
Nada contra, né? Mas é muito diferente, né? E aí eu me perguntava, será que eu vou conseguir converter essa moça? Meu Deus, me mostra o caminho. E em pouco tempo ele me mostrou, me mandou outra pessoa, me mandou a minha atual esposa. Ela chegou a bordo e a minha namorada da época tinha muito ciúme dela. Tanto que se tornou impossível o namoro, até que... E ao mesmo tempo que eu namorava com ela, a Ariane tinha muita simpatia comigo, porque nós éramos gaúchos, né? Ali dentro tinha gente de tudo que é lado do mundo, muitos brasileiros de tudo que é lado do Brasil. E ela se tornou assim muito simpática comigo, assim, muito querida. Nossa, a gente se via, parecia com uma conexão, parecia uma coisa assim, mas a gente se respeitava, né? Ela sabia que eu tinha namorada, havia o maior respeito, mas uma amizade muito gostosa, muito boa. Eu adorava estar perto dela, chegar no ambiente de trabalho, ela estar lá. E parecia assim que já se prefigurava. E a minha ex-namorada lá, um ciúmão, não podia nem ouvir falar o nome dela. Em 20 dias que a Ariane chegou a bordo, aconteceu quase de tudo, né? Porque no navio a gente fica 24 horas lá dentro, né? Um mundo à parte. E até que eu terminei meu relacionamento, em poucos dias a gente começou a namorar, eu e a Ariane. Começamos a namorar e em pouco tempo eu já dizia pra ela que eu queria ter filhos com ela. E ela dizia assim, meu Deus, a gente tá aqui num navio fora do Brasil e tem um cara aqui dizendo que quer ter filho comigo. Meu Deus, será que quando a gente sair daqui vai ser assim? Bom, saímos do navio, conhecemos as famílias respectivas, né, a minha e a dela. Eu decidi não voltar mais a bordo. A Ariane tinha trancado a faculdade para fazer esses 6 meses, uns 6 meses de contrato no navio, por experiência. Ela fazia a faculdade de turismo na Federal de Pelotas. E quando terminou o contrato e a gente veio de férias, né, no caso decidimos não voltar mais para o navio, ela voltou para a faculdade e eu decidi morar em Pelotas, a cidade dela. Arrumei logo emprego e logo pedi ela em noivado. E ela, me lembro muito bem que ela disse assim, tomara que não seja aqueles noivados que perduram pela eternidade, né? Eu falei, não, a gente vai casar. Mas, de novo, a falta de conhecimento, né? Logo que chegamos em Pelotas, eu procurei uma igreja para frequentar. Aí me disseram, aqui perto tem a catedral. A Catedral Metropolitana de Pelotas é uma das catedrais mais lindas do Brasil. Quem não conhece, eu recomendo que faça um turismo para lá, para conhecer. Ela é um espetáculo, tá? O São Francisco de Paula é o padroeiro e foi o Locatelli, né? Angelo Locatelli, se não me engano, um pintor italiano que pintou essa catedral. É tudo muito lindo, tá? Ela é enorme, gigantesca, vale a pena. Mas a gente conheci lá, comecei a frequentar, fiz amizade com o padre, com as pessoas dali, começamos a frequentar o grupo de jovens. Ficamos um tempão frequentando o grupo de jovens, na época eu tinha 26, a gente tinha 22. E a gente foi morar junto, né? E eu, por, né, católico desde criança, desde berço, né? E eu não sabia que sabia que era pecado mortal ter sexo fora do casamento. Mas eu pensei, bom, se eu tenho desejo de me casar com ela, eu tenho essa certeza, eu vou pedir uma bênção ao padre e a gente vai viver o casamento desde agora. Uma coisa muito inocente. E eu fui pedir uma bênção pro padre. O padre, não sei se ele entendeu direito, eu sei que ele deu uma bênção. E eu e ela voltamos para casa todo pimpões, né? Feliz da vida. Bom, agora nós vamos viver uma vida conjugal normal, mas nós vamos nos casar. E a gente vai frequentar a igreja e atuar como um casal normal. Pessoal, eu passei dali até o nosso casamento, que foi em 2015, foram 6 anos frequentando missa dominical. Eu fazia parte da pastoral das leituras, né? Pastoral ali que faz a leitura dominical. Eu tinha um posto meio fixo, né? Eu era comentarista de uma missa dominical das 10h30, né? Uma missa dos jovens. Eu era sempre comentarista, sempre organizava as equipes, né? A gente atua no conselho da igreja, eu e a Ariane, minha esposa. E a gente recebia a Santa Eucaristia todo domingo, né, achando que estava tudo bem. E não estava, né, pessoal? A gente estava em pecado grave. E as pessoas não sabiam de certo que a gente não era casado, sei lá, o padre, em várias situações, ele disse assim, vamos regularizar essa relação. Eu acho que talvez ele queria, né, de repente ele ficava aflito, mas ele não teve coragem de chegar para nós e dar o nome aos bois, né? Muitos sacerdotes muitas vezes têm medo de perder seus fiéis por revelar para eles ou ser mais duros com eles e dizer assim, olha, vocês estão em pecado, vamos sair do pecado ou vocês querem morrer condenados, né?
Meu Deus, se tivesse acontecido uma morte, eu ou ela nesse tempo, eu iria reto pro inferno, porque, e desculpa quem não concorda, tá, pessoal, mas infelizmente pecado, a igreja ensina isso desde os apóstolos, né, a doutrina apostólica, né, a doutrina do pecado, pecado mortal. Cristo falou inúmeras vezes, né, perdoai, buscai o perdão dos seus pecados, né, e que a gente vivesse uma vida de pureza, né, para chegar à glória de Deus, a glória de Deus que o próprio Cristo veio trazer à terra, né. Enfim, que veio o nosso casamento, nos casamos, fizemos, eu lembro da nossa confissão pré-nupcial, eu não confessei esse pecado, não sabia, né, o padre fez várias perguntas, mas não chegamos a esse denominador comum, né. Como eu disse, muitas vezes alguns sacerdotes têm às vezes medo de espantar o fiel por falar a verdade, e não deveria ser assim. Eu não sei o que ia acontecer se o padre fosse duro conosco e dissesse, ó, daqui pra frente vocês, né, não tem mais Eucaristia para vocês até que vocês não regularizem. E a gente demorou para casar por causa da maldita vontade de ter uma festa, de fazer uma festa, né. A gente tinha marcado o casamento para 2012, né, nós começamos o namoro em 2009, 2012 a gente ia casar, teria sido 3 anos a menos de pecado. Acabou ficando para 2015 porque a gente estava se estruturando, comprando casa, né, e a gente colocando os bens materiais, as realizações materiais e pessoais na frente da nossa salvação. Olha, daí a gente morre, não leva o apartamento nem o carro junto, mas o pecado ele fica eternizado na nossa alma, e tanto que a condena, né, a condenação, a justa condenação vem pelas nossas escolhas. Nós escolhemos então nesse momento colocar os bens materiais, as realizações pessoais na frente daquilo que é espiritual, daquilo que era a realização da nossa alma, né? Aquilo que Deus espera de nós. Nos casamos e logo em seguida abrimos mão de um outro pecado que a gente cometia, né? Que era o de viver em contracepção, né? Apartados dos planos de Deus, que infelizmente assim que a gente compreende hoje, né? Não estou aqui aplicando moral em ninguém, mas nós entendemos, em determinado momento, que viver a contracepção, ou seja, pílula, camisinha, DIU, sei lá o que, é uma maneira da gente viver os nossos projetos, os nossos planos, apartados da vontade de Deus, dos planos de Deus, porque filhos são uma realização divina na vida de um casal, e quando a gente escolhe não tê-los, né, por livre e espontânea vontade, a revelia da nossa condição, porque não vivíamos na miséria a ponto de dizer assim, olha, não vamos colocar filhos no mundo porque não temos condições de dar comida, né? E muita gente não vive nessa miséria a ponto de decidir isso, decide não ter filhos por preguiça, por conforto, por egoísmo, por um monte de coisa. Nós éramos assim, exatamente assim. Mas nos livramos desse primeiro pecado, no momento em que decidimos, logo em seguida do casamento, ter filhos. Nós nos livramos de cometê-lo, né? Porque a confissão desse pecado veio muito tempo depois. Enfim, foi só lá por 2017, quase com 2 anos de casado, já com nossa primeira filha, que eu, um dia, ouvi falar em teologia da libertação. E o que é isso, né? Nunca tinha ouvido falar disso aqui. E aí fui pesquisar e aí começou a vir material, né? Porque quando você pesquisa um termo na internet, a internet te devolve por algoritmo mais daquilo lá. E eu comecei a pesquisar, aí comecei a perguntar para alguns amigos que eram muito mais ascéticos, que eram ascéticos, né? Que eram estudiosos. E eles começaram a me falar alguma coisa por cima, e eu tomei gosto e comecei a estudar bastante, comecei a entender o tamanho do problema, comecei a diferenciar, né, que infelizmente muitos sacerdotes são adeptos da teologia da libertação. É uma teologia que, lógico que se eles percebessem o quão errado está, não seriam adeptos, né, é ao contrário, eles acham que está certo, é por isso que são adeptos, e qualquer sacerdote da teologia da libertação que vê esse vídeo vai dizer que eu que estou errado. Mas enfim, que a busca humilde e sincera pela verdade livraria qualquer pessoa de qualquer erro de doutrina, né? Mas infelizmente muitas pessoas vivem uma situação de apego material tão grande sem perceber que é apego material,
que não conseguem perceber quando estão erradas, né? E nem sequer têm vontade de estudar o lado oposto, né? E quando eu comecei a descobrir isso, eu comecei a descobrir através de pessoas muito boas. E tive acesso a um monte de coisa. Gente, na minha vida, eu tive muita simpatia por igrejas evangélicas, tá? Cheguei a defender que o surgimento de tantas igrejas, mas isso eu defendia na minha ignorância, né? Por não saber, eu achava que aquilo ali só podia ser plano de Deus. Eu cheguei a defender o espiritismo, achava aquilo muito legal. Nossa, li alguns livros, li muitos artigos, conheci muitas pessoas e fazia muitas perguntas, achava aquilo muito legal e dizia assim, não, isso aqui não é possível, isso aqui tem que ser da providência de Deus, porque olha, isso é bom, ajuda, olha, eles pregam a caridade, eles leem o evangelho e tudo mais, não sei o quê. Uma bruta de uma ignorância minha, né? Que depois com os estudos e com esta busca sincera pela verdade, tudo se foi desacortinado, né? E o segundo ponto que me levou a sair da inércia, a primeira foi ouvir falar de teologia da libertação. A segunda foi que quando chegamos em Rodeio Bonito no ano de 2017, nós nos mudamos de Pelotas para Rodeio Bonito, vim morar de novo na cidade dos meus pais, alugamos uma casa, né, viemos montar um pequeno negócio aqui. Eu trabalhava em banco lá em Pelotas, a Irene trabalhava num hotel, nós nos desligamos e viemos morar para Rodeio. Logo que eu cheguei aqui, pelo histórico do meu pai, que sempre ele foi ministro da Eucaristia, trabalhou e atuou em todas as pastorais possíveis da paróquia, né, por mais de 20, 25 anos, e está ligado até hoje em algumas, né, sempre foi um homem de muita religião, né, meu pai e minha mãe, né, apesar, como eu disse, de haver pouca instrução, né, porque faltavam fontes e muitas vezes os sacerdotes, muito mais sociólogos do que teólogos, né, não ajudam, né, não ajudavam. E enfim que uma bela noite, depois de 1 mês ou 2 que nós estávamos morando em Rodeio, o pessoal da pastoral do matrimônio, por acaso estou usando a camiseta da pastoral, esteve na minha casa convidando a gente para participar da pastoral e dar uma mensagem sobre a Eucaristia, porque a pessoa que fazia isso saiu e daí que tem que achar outra pessoa. Daí como eu tinha chegado na cidade, um dos casais que fazia parte da organização lá da pastoral são tios meus, né? Conhecem meu pai, aquela coisa toda. Sei que bateram lá em casa e perguntaram, e eu, lógico, disse que sim, né? Não ia dizer que não de jeito nenhum. E o próximo encontro ia ser dali 30 dias. Eles falaram, olha, são 3 encontros por ano, o próximo é só em março do ano que vem. Isso era final de ano de 2017, lá por outubro, novembro, por aí. E se você quiser, pode deixar para integrar, né? Fazer parte a partir de março, porque está muito em cima e tal. Não, de jeito nenhum. Eu quero dar essa mensagem agora. Mas, pessoal, eu nunca tinha parado para pensar no que era a Eucaristia. Eu vou dizer para vocês que eu sabia que a Eucaristia era o corpo de Cristo, mas eu tinha aquela coisa, que se alguém me dissesse assim, mas é o corpo ou é um teatro? Eu não ia saber dizer, olha, se é um teatro, diz que parece que a gente finge que a gente faz de conta que a gente simula que eu não ia saber. Tamanha a minha ignorância no assunto. E aí, por ocasião de ter que dar essa palestra, né, essa mensagem no dia do encontro de casais, eu fui estudar e me dediquei e baixei uns quantos PDF e fui atrás, e graças a Deus me mandou bons conteúdos. Achei um PDF gigantesco de Dom Henrique Soares da Costa, né, acerca da Eucaristia, bem teológico, muito difícil para mim, mas começou a brilhar o que era. Encontrei algumas aulas do Padre Paulo Ricardo sobre algumas homilias, né, que estão no YouTube. O Padre Paulo Ricardo, todo mundo sabe da ascese dele, né, da seriedade dele, a profundidade que ele tem, né, é um homem, é um divisor de águas na história do Brasil, com certeza, o Padre Paulo Ricardo.
E entre outros conteúdos, né? E fui lendo, e quando eu cheguei ao dia, e se se passaram 30 dias, o dia do encontro, eu tinha muita coisa na cabeça e muita dificuldade de concatenar tudo, mas eu fiz lá a minha explanação e dali eu saí assim com uma certeza: eu preciso saber mais sobre isso, eu preciso saber falar disso com fluência, eu preciso saber explicar para as pessoas o que é a Eucaristia, porque eu mesmo nunca tinha vivido a Eucaristia do jeito que eu vi que ela é nesses últimos 30 dias. Nunca, gente. Eu já tinha lá meus 34 anos, né, em 2017, e fui à missa desde sempre. Recebi a Eucaristia pela primeira vez com 11 anos, e eu nunca tinha recebido, eu nunca tinha me colocado diante do Santíssimo Sacramento do altar da maneira e com a dignidade que ele merece. Isso é de um impacto tão grande, que eu comecei a rever muitas coisas. Assim, gente, se eu tô errado aqui, se eu fiz essa cagada toda até aqui, imagina quanta cagada mais eu fiz com outras coisas, com outras esferas do catolicismo. Em pouco tempo eu não conseguia me sentir digno de chegar na frente do sacerdote para receber a Eucaristia na mão, né? E nesse meio tempo eu busquei confissão, né? Porque eu precisava receber a Eucaristia em estado de graça. Eu comecei a catequizar aos poucos a minha esposa nesse sentido, a conversar nesse sentido com os meus familiares, né? E aí começou uma vontade muito grande de externar o meu respeito e a minha admiração, né, diante do Santíssimo Sacramento, recebendo de joelho na boca. Eu não conseguia mais me sentir, eu não me sentia audacioso ao chegar diante do Santíssimo em pé. Eu me sentia desleixado, era muita audácia. Quem sou eu para chegar diante do Rei dos Reis, do Senhor do Universo, de pé e pegá-lo com as minhas mãos impuras? Não tinha mais como. Mas aí bateu um segundo ponto. Como que eu vou me ajoelhar se ninguém se ajoelha? Aqui na minha paróquiazinha, ninguém. O escândalo que eu vou gerar, porque todo mundo vai olhar e vai dizer assim: opa, quem é esse super católico que tem que receber a Eucaristia de joelho? Nossa, tem um cara aqui que quer parar o trânsito. Olha só como ele precisa mostrar para as pessoas que ele é muito católico. Dá uma olhada ali, ó. Então eu imaginava que as pessoas iam parar o que estavam fazendo para ficar olhando. Mas que é isso? Mas de joelho? Mas isso é coisa do século passado. Eu não sei o que as pessoas iam pensar, mas certamente poderiam vir esses pensamentos, esses julgamentos. E eu ficava com muito medo de escandalizar as pessoas, de tirar a atenção das pessoas, que a pessoa voltou da fila, recebeu a Eucaristia, tá de joelho lá, mas tá olhando pra frente e de repente vê o cara lá, pá, tomando a Eucaristia de joelho. E eu, nossa, como é que eu vou fazer isso? Que vergonha. Mas daí dizia assim: mas eu não posso pensar no que as pessoas vão pensar, eu tenho que pensar naquilo que Deus pensa de mim. Agora que eu sei, eu não posso mais fingir que eu não sei, porque antes eu fazia as coisas por ignorância. Eu poderia ser perdoado pela minha ignorância. Agora não dá mais. Agora eu sei. Agora Deus sabe que eu sei. Como é que eu vou negar? Como é que eu vou me esconder dele? Eu não posso me esconder dele. Gente, eu passei alguns finais de semana indo à igreja, e quando chegava perto, à missa, e quando chegava perto da hora da Eucaristia, eu começava a suar frio, porque eu sentia uma cobrança interna de que eu deveria prestar o verdadeiro culto a Deus, a verdadeira prostração, a verdadeira adoração a Ele, me ajoelhando diante dele para recebê-lo. Mas tinha uma vergonha, um medo gigantesco. E eu sabia que esse medo era humano, e eu sabia que eu deveria combatê-lo com todas as minhas forças, mas não foi fácil.
umas 3 ou 4 oportunidades seguidas, eu hesitei e botava as mãos para trás e recebia a Eucaristia na boca, na língua, né? Já era bem melhor do que pegar na mão, né? Receber na mão. Por mais que você vá com dignidade, com a mão limpa, faça o troninho, mas é a sua mão impura. E você vai perder elementos, né? Qualquer farelinho que fique na mão é Nosso Senhor Jesus Cristo que fica na mão. E se cair no chão, você está deixando se perder um fragmento do Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não podia mais permitir que acontecesse isso. Pelo menos eu não. Eu não posso mudar as pessoas, mas eu posso mudar a mim. Né? Eu posso fazer certo. Até que chegou o dia, né, em que eu cheguei diante de um ministro da Eucaristia e me ajoelhei. Nossa! Tremia igual vara verde. Voltei para o banco num misto de felicidade e nervosismo. Felicidade porque eu tinha conseguido. Nervosismo porque parecia que toda a Assembleia estava me olhando e eu não conseguia levantar o semblante. Parecia que todo mundo estava me olhando e me julgando e dizendo assim: gente, olha o católico, olha, ó, esse é santo, esse aí ganhou a vaguinha no céu, né? Porque ninguém se ajoelhava, ninguém sequer pegava na língua. Pelo menos, eu sabia de uma mulher, uma senhora aqui da cidade, muito respeitosa, que até hoje, desde da adolescência dela, ela conserva o hábito do véu e receber a Eucaristia de joelhos, mas eu cansei de ouvir comentários desrespeitosos a essa mulher. Eu mesmo fiz muitos pensamentos idiotas, né, dizendo assim: essa mulher aí realmente está no século passado. Eu tinha esse preconceito e imaginava que os outros iam ter também. Bom, veio a primeira vez, veio a segunda, veio a terceira, e depois de um tempo, de bastante tempo, se tornou natural. Eu lutei muito, né, e o próprio demônio incita a gente, né, em várias emoções, de maneira que tente nos afastar, né? Se Jesus foi testado no Monte das Oliveiras e sofreu uma agonia tremenda às vésperas, né, de ser crucificado, por que ia ser diferente conosco? Então o demônio nos tenta mesmo, ele quer nos desviar, ele quer nos tirar, ele é capaz de coisas que a gente nem imagina para nos tirar do caminho, tá? Mas ele perdeu essa batalha aí, eu ganhei. E com o tempo eu consegui também catequizar a minha esposa a ponto de que ela, por livre e espontânea vontade, decidiu fazer assim também. E nós hoje recebemos a Eucaristia de joelho. E é uma felicidade muito grande porque já vemos outras pessoas fazendo a mesma coisa. Não por mérito nosso, nem porque, por exemplo nosso, sei lá. Pessoas que muito provavelmente podem ter aprendido ou chegado na mesma concepção a partir de algum conteúdo da internet, algum sacerdote, algum pregador, né? Não por causa de mim e dela, mas é bom ver outras pessoas se juntando nesse movimento, né? De retorno a um verdadeiro respeito, a um verdadeiro rito digno, né? Porque Nosso Senhor Jesus Cristo merece toda a honra e toda a glória, toda a dignidade no tratamento para com Ele. E a gente chegou nesse ponto, pelo menos nesse quesito, né? Nós somos muito falhos, somos pecadores, reconhecemos isso, mas nesse quesito a gente vem dando o nosso melhor. E a partir daí, eu na mesma época, né, em que eu comecei a receber a Eucaristia pelas primeiras vezes, eu comprei um livro, né, na verdade um kit de livros do Centro Dom Bosco, uma edição que estava saindo no Brasil e que não existia em português, da história da Companhia de Jesus, em 2 volumes, mais a biografia de Santo Inácio de Loyola, o fundador, e São Francisco Xavier, o apóstolo das Índias, né? Um importantíssimo santo da Igreja Católica, um dos mais importantes santos dentre os jesuítas, uma ordem que elegeu centenas de santos. Talvez nem todos sejam canonizados, mas milhares de santos, muitos mártires, muitos mártires mesmo. A Companhia de Jesus foi a resposta de Deus Nosso Senhor à heresia protestante, quando Lutero caiu em protestantismo. Na mesma época, Deus elevou um homem, né, tirou da sua vida original, ordinária, um homem, e deu a ele a graça, e ele aceitou a graça, conhecido como o Santo da Vontade, né? Santo Inácio de Loyola, um
grande santo, fora do sério. Este homem é responsável pela minha conversão diretamente, bem como Padre Paulo Ricardo, entre outras pessoas. Mas Santo Inácio de Loyola, com certeza, é o amigo espiritual que Deus me deu para me tirar da mornidão e me colocar no caminho. Pelo menos eu, até agora, né, se amanhã ou depois Deus me livre, eu não fizer nenhuma bobagem, eu perseverar, permanecer, talvez um dia eu seja digno de entrar no reino de Deus. E a partir daí passei a buscar dividir esse conhecimento com as pessoas, né? Aquilo que eu vinha estudando. Comprei muitos livros, não paro de comprar livros. Passei a rezar o terço semanalmente. Passei a observar a quaresma como nunca antes havia observado, fazer penitência durante a quaresma inteira, viver uma vida digna do amor de Deus durante esses tempos, né? O tempo de advento e preparação ao Natal, observar as solenidades, a oração diária, a direção espiritual, a confissão quinzenal, mensal, né? Às vezes até semanal. Já aconteceu em questão de uma semana ou duas poder ter a graça de confessar meus pecados, né? Em assim tão curto tempo. E isso foi permitindo que a minha vida se tornasse uma vida onde as certezas imperam. Eu quase não tenho dúvidas existenciais. As dúvidas que a gente tem são as dúvidas normais, mas aquelas dúvidas que muitas vezes levam as pessoas a doenças psicossomáticas, psicológicas. Graças a Deus eu praticamente não possuo, e quando surge algum tipo de questionamento profundo, eu sei onde buscar, vou no meu diretor espiritual, né, e busco e sano essas dúvidas, né. Tenho muita certeza e muita confiança em Deus, então entrego tudo nas mãos de Deus, confio a Ele absolutamente tudo. Meu Deus realmente é o Deus verdadeiro, porque um dia desses eu vi um sacerdote dizendo que aquilo que a gente pensa mais durante o dia é o nosso Deus, e muitas vezes, durante muito tempo da minha vida, o meu Deus sempre foi alguma coisa material, algum sonho, algum projeto, alguma busca, né, geralmente profissional ou até de entretenimento, né. Já fui muito aficionado por futebol, hoje gosto, não deixo de ver um jogo quando posso, mas não deixaria jamais de ir a uma missa, cumprir um preceito por causa de um jogo de futebol, como eu fiz no passado, mas não faria mais mesmo, porque a verdadeira alegria ela vem de dentro para fora, e a gente tem esse jeito dos nossos tempos de colocar a alegria de fora para dentro, né? Absorvendo as coisas do mundo, né? Buscando realizações, aquisições, confortos, práticas, relacionamentos que nos tragam prazer de fora para dentro, mas a verdadeira felicidade está dentro de nós, que é quando o verdadeiro jardim das delícias de nosso Senhor é o nosso coração. Quando a gente coloca o nosso coração, nossa vida, nosso corpo em estado de graça, pela frequência na Eucaristia e nos demais sacramentos, nós tornamos o nosso coração um jardim das delícias, um jardim do Éden, onde Deus gosta de frequentar, e Ele faz dessa frequência um verdadeiro gesto de amizade, onde a gente verdadeiramente vive a amizade com Deus. Eu e a minha esposa nos abrimos à vida, né? Quando nós nos casamos, a gente parou com o anticoncepcional, mesmo sem saber o quanto isso acarretava nos apartava da vida da graça, né? O quanto isso nós não sabíamos ainda, mas nós queríamos ter filho logo, e depois que a Ariane, minha esposa, teve a nossa filha, ela tomou anticoncepcional mais um pouco durante o tempo de lactação, né? Também por desconhecimento, mas em seguida a gente já tendo uma noção de que isso era pecaminoso, a gente buscou uma forma de viver a nossa vida, nossa sexualidade fora dos métodos contraceptivos, né?
e fomos planejando até que veio nosso segundo filho, né? Deu 2 anos e meio do nascimento dele para o nascimento da primeira, né? Então foi um espaço muito bom, a gente começando um negócio com muita dificuldade, com muito pouco recurso, eu lembro assim de um dia a gente ir numa festa de casamento e o neném não tinha roupa para ir, a minha esposa foi no 10 e comprou uma calça jeans no 10, e eu fiquei com vergonha durante a festa porque ele tava assim com aquela calça que era do 10, né? Não porque era do 10, mas era feia mesmo, e na festa de casamento, e era o que a gente podia, né, naquele momento. Não faltou em nenhum momento, faltou remédio, nunca faltou comida, nunca faltou... A gente sempre teve pouca roupa, assim, a gente nunca conseguiu dar festa, a gente nunca mais conseguiu viajar depois que a gente começou a ter filho. A gente abriu mão, deu um monte de confortos que a gente tinha, né? Mas a felicidade de ter 2 filhos, né? Ao mesmo tempo que a gente lutava para construir a nossa vida, nosso negócio, minha esposa trabalhando fora, eu cuidando das crianças em casa, né? Porque o meu negócio é assim, é colado com a minha casa. Então, meio que cuidando, às vezes eu tinha dinheiro para pagar alguém para cuidar deles, às vezes não, né? E tocando a vida, né? Até que veio o terceiro filho, né? A gente vivendo essa vida sem anticoncepcionais. Deus, ele é propício. Quando nasceu o terceiro filho, deu de novo um intervalo de 2 anos e meio pro segundo, que tinha 2 anos e meio de intervalo para a primeira, né? Então, ele está hoje com 9 meses, a gente não toma nenhum tipo não usa nenhum método, nunca mais vamos usar, é somente a tabelinha, né? E se Deus mandar mais filhos, eu já tenho 39 anos, a minha esposa já tem 35, vai ser bem-vindo. Algumas pessoas já chamam de louco, né? Mas a gente tem subsídio para falar que não, que filho é graça, filho é bênção, e quem é que não quer as bênçãos de Deus, né? E nós estamos abertos a quantos filhos ainda vierem, né? Enquanto a Ariane puder ser reprodutiva, né? Nós teremos. Confiamos e entregamos tudo a Deus e Ele provém. Tudo a Deus e Ele provém. Um outro dia um casal, né, que tem 2 filhos, muito mais jovens que nós, né, também empresários. O marido disse: olha, ela quer, mas eu não quero, porque 2 já não é fácil, né, 3 é mais difícil ainda. E eu perguntei: por que é difícil? O que tanto? Vocês querem dar o que para esses filhos que é tão difícil assim? É tempo? Vocês não querem abrir mão do sono? O que é? Porque os nossos nem dão tanto trabalho assim. A gente dorme com exceção ali dos primeiros tempos de amamentação, que a Ariane, mas ela tá de licença mesmo, né? Que ela dorme menos e tal. Mas se não, e eu, olha, nunca deixei de acordar à noite para ir ver uma criança que chora, que pede, que se acorda. Faço isso até mais que a minha esposa, muito mais que ela, dou muito mais banho que a minha esposa nas crianças desde que eles nasceram. Troco roupa, escovo o dente, boto dormir, conto história, faço isso muito mais que ela. Não que ela não faça, mas eu tenho um prazer tão grande, né, que muitas vezes eu acabo nem deixando ela ser mais participativa, apesar de que ela é muito participativa, né? A gente participa da vida dos nossos filhos ao máximo que pode, né? E daí eu perguntava para ele sobre essas coisas e disse assim: mas olha, e quando crescer, como é que eu vou dar faculdade para 3? Eu disse assim: meu amigo, mas afinal de contas, você confia em Deus ou não? Mas coloca nas mãos dele, se joga. Ou ele é nosso Pai Todo-Poderoso e que nos cuida, ou ele não é. E aí, se você acredita que ele é, se joga. Coloca nas mãos e faz a tua parte, é lógico, né? Você não vai dizer assim: não, vou botar filho no mundo e agora é Deus que cria. Não vai criar. Mas ele vai nos ajudar, ele vai prover, ele vai nos dar condições, ele vai nos dar... Ele vai achar, vai mostrar o caminho e a gente vai criar, né? E quem quer fazer o melhor pelos filhos, nós queremos criá-los na dignidade. Eu quero que meus filhos sejam santos, eu quero que eles vão para o céu. E não é santo aquela história de poucos são santos, porque santo é aquele que é beatificado. Eu quero ser um santo anônimo, eu quero ser um santo do dia a dia, eu quero ser, porque é só pela santidade que a gente entra no céu. Quem não é santo vai para o inferno. Mesmo aquelas pessoas que estão no purgatório, elas são santas, elas só precisam purgar os pecados que elas tiveram e que foram confessados, porque quem morre em pecado mortal sem confessar vai para o inferno. Isso a igreja ensina há 2000 anos. Eu não acredito nisso. Olha, é da tua vida, mas a gente vem ao mundo para
conhecer e amar a Deus. Só isso. E a gente faz tudo, inventa tudo que é coisa e não faz aquilo que tinha que fazer, que é conhecer e amar a Deus. E aí fora tem 38 mil denominações protestantes. E aí as pessoas têm um monte, o demônio tem um monte de maneira de fazer a gente se desviar, porque Deus criou uma só igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem apenas um Filho, é apenas um Espírito Santo, é apenas um Deus, é apenas uma só fé, é apenas um povo. Como é que esse povo está dividido em 38 mil denominações? Sem contar os espíritas, sem contar os candomblés, sem contar o sei lá o que, os Buda. Você pode não gostar disso, você pode discordar de mim completamente, mas seja humilde, tenha caridade, seja sincero e estude, busque, confronte. Dentro de você tem um mecanismo chamado razão, que vai te mostrar a verdade, né? Santo Tomás de Aquino, que é o iluminador, o doutor Angélico, um dos maiores pensadores, um dos maiores teólogos, um dos maiores filósofos do mundo, ele foi lido por nada mais nada menos do que Calvino, Lutero, e mesmo assim eles não encontraram a verdade. É porque eles estão certos? Não, é porque eles leram Santo Tomás de Aquino procurando, olha, isso aqui isto não me gusta, então isto não me gusta, isto me gusta, isso aqui. Então, se você vai ver, tem obra de Lutero e de Calvino tenho certeza, Lutero não sei, sobre Santo Tomás de Aquino, mas tá lá só aquilo que servia, não tá lá a obra inteira. Tanto que eu conheço um monte de protestante que foi protestante a vida inteira e que quando leu Santo Tomás de Aquino, conhecendo Santo Tomás de Aquino por Calvino ou por Lutero ou por outros teólogos protestantes que vieram depois, disseram, mas que Santo Tomás é esse que eles leram, que é tão diferente do original. Então, se você não fizer uma busca humilde e sincera pela verdade, você vai apenas ler o que te interessa. Tem muita gente que volta para estudar a história da igreja, mas estuda só aquilo que interessa. Isso aqui não me serve. Bom, você é um novo Deus. Com certeza o Espírito Santo veio para você e disse, daqui para frente tudo será refeito a partir de você. Vai lá e cria uma nova. Você acha que o diabo não tem poder de te convencer de que ele é o Espírito Santo? Tem também. Mas enfim, você pode discordar de mim. Mas faça uma busca sincera, né? E a igreja ensina, desde os apóstolos, que aprenderam com Jesus, que receberam o dom do Espírito Santo em Pentecostes, que quem não encontrar santidade vai para o inferno. Então mesmo aqueles que estão no purgatório são santos. Eles ficam no purgatório pelo tempo que a justiça divina precisar para que eles se purifiquem dos pecados que cometeram e que não foram purificados aqui. É por isso que muitas vezes algumas doenças que as pessoas adquirem na fase terminal, né, mesmo pessoas que têm uma conduta reta, uma vida bonita, muitas vezes as pessoas dizem assim, nossa, uma pessoa tão boa, né, sofrer tudo isso antes de morrer, mas às vezes é um sofrimento importante para dar exemplo e também para que depois do último piscar dos olhos, o encontro com Deus seja o melhor possível. Deus dá essas oportunidades. Muitas vezes Deus tira daqui pessoas na mais tenra idade, porque é o mistério da salvação, é o mistério dele. A gente não tem como, é insondável, a gente não tem como saber, é indizível. E muitas vezes dá para algumas pessoas más um tempo longo de vida, porque elas estão tão afastadas da graça, que ele deixa elas viver o máximo possível aqui, porque depois a eternidade vai ser cruel. Aquela crueldade que a pessoa mesma escolheu. Agora, se você não sabe o quão terrível, o quão sangrento, o quão doloroso é o inferno, é porque você nunca parou para ver. Você vive uma vida aqui como se tudo fosse sempre ser maravilha, mesmo depois da morte. Mas Deus te deu liberdade para escolher isso. É assim como você tem liberdade, e é por isso que eu estou aqui deixando esse testemunho, para que você tenha liberdade de, ouvindo aqui, quem sabe, ter a curiosidade de fazer isso que eu digo. Buscar sincera e humildemente pela verdade.
buscar conhecer a Deus e amar a Deus como fim último desta vida, que foi para isso que ele veio. Então nós somos abertos à vida, queremos quantos filhos Deus mandar e principalmente vamos nos dedicar com todas as nossas forças para que os nossos filhos um dia estejam conosco no céu. Esse é o objetivo da minha vida. Esse momento, nesse dia eu estou gravando aqui, é feriado, é um feriado religioso, mas é um feriado municipal, é dia da nossa padroeira Nossa Senhora dos Navegantes aqui na minha cidade. E hoje tive com uma pessoa mais cedo e ela disse assim, mas por que não abre o mercado? Ah, esses feriadinhos aí, municipal, abre, se tu vender para 10 reais valeu a pena. E eu disse, olha, feriado religioso tem uma conotação espiritual muito maior do que qualquer dinheiro que eu possa ganhar. Então é isso. É claro que eu preciso pagar minhas contas, mas eu jogo as minhas contas, trabalho duro nos dias em que eu posso, nos horários que eu posso, e jogo todas as minhas necessidades nas mãos de Deus, ao passo que eu me entrego a mim inteiro a Ele, e quero que a partir disso, que a partir disso Ele me honre, né? E eu nunca deixei de pagar nenhuma conta, graças a Deus. Estou há 4 anos aí com um negócio, né? Tenho boletos todos os dias, cheques todos os dias entrando, graças a Deus, nunca fiquei devendo nada. Então esse é o meu testemunho. Se ficou faltando alguma coisa, não sei, né? Espero que toque alguém. Espero que as pessoas tenham paciência de chegar até aqui, né? Porque já estou vendo aqui que já deu mais de 50 minutos de vídeo, né? Mas esse é o meu testemunho e a partir dele que eu gostaria de chegar aos corações de outras pessoas que talvez já foram espiritualmente confiadas a mim de alguma maneira, mesmo que tão fraco, humilde, pecador, mas Deus nos dá a todos nós o trabalho e o projeto de influenciar na salvação de outros, né? Então espero que de alguma forma, em algum momento, isso chegue aos corações daqueles que precisam. Um grande abraço, né? Que Maria, concebida sem pecado, continue rogando por nós, que recorremos a ela, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que para sempre seja louvado.